Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação mais uma vereadora reeleita, no município de Porto União, a Vanessa Vichuk Ferreira, mais conhecida como a Vanessa da Causa Animal. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Grupo Verde Vale. Obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, Rafa, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, por esse espaço, porque acredito que através das nossas rádios, principalmente que a população aqui, ela tem essa atenção para ouvir as notícias, para saber do que está acontecendo. Então eu acho muito importante e principalmente dar essa visão para todos que foram eleitos, para que as pessoas já tenham conhecimento e no decorrer do mandato possa ter uma proximidade maior, Então eu fico feliz de estar aqui, Rafa. Muito bom, exatamente, Todos os vereadores eleitos, vereadoras eleitos, reeleitos foram convidados, para essa entrevista pós-eleição. Bom, Vanessa, por que você decidiu concorrer novamente, No que você acha que pode continuar ajudando a população de Porto União através do seu novo mandato agora? Então, Rafa, diferente da primeira vez, na questão, a gente vem fazendo um trabalho social há uns 15 anos, Então, as pessoas acabaram me procurando para que, na política, a gente consiga estar fazendo a diferença, Então, sem um conhecimento muito amplo da política, a primeira vez eu acabei entrando e a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Mas a gente precisa de continuidade, Então, as pessoas que a gente sempre vem conversando, os apoiadores, eles sempre, vai de novo, Vanessa? Vamos, a gente precisa de você. Então, eu acho que é uma forma de dar um retorno e continuar esse trabalho para que esses próximos 4 anos do mandato a gente consiga ampliar, Porque eu acho que é como uma construção de uma casa. Primeiro a gente prepara o terreno, faz a fundação para você erguer o edifício. Então, eu acho que a causa animal, como muito tempo ficou desassistida, a gente precisou preparar, Precisou trazer essa consciência e essa visão dentro da Câmara de Vereadores e perante a sociedade, A gente vem reparado que através das redes sociais vem aumentando essa questão da causa animal, que é o principal objetivo. Porém, sabemos de todas as dificuldades, de todas as coisas que precisam ser feitas. Então, foi para estar disponível novamente, à população e para dar sequência do que eu construí nesse primeiro mandato, Rafa. Legal. Vanessa, na tua visão, qual, já com a tua experiência, de um mandato, qual é a função do vereador, que ações ele deve executar em prol da população do seu município? Então, diferente do que algumas pessoas têm uma visão, Rafa, que é só na sessão que a gente está, o vereador ele está presente todos os dias na Câmara, principalmente aqueles que estão dentro das comissões, A gente tem as comissões que analisam todos os projetos que vêm para a Câmara, do Executivo e também dos vereadores, a demanda da população. Eu faço parte hoje atual da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, onde é a primeira comissão que analisa os projetos. Então, eu acho que você tendo esse conhecimento, você tendo a visão do que realmente a população precisa, o vereador ele tem na mão ali o documento que vai fazer diferença ou vai prejudicar a população, Então o vereador, além de legislar, além de fiscalizar o poder público, o poder executivo e também trazer recursos, A gente sabe que o vereador ele precisa para constituir, para criar algo, que seja, por exemplo, no meu caso, que eu busco construir o centro de castração, trazer recursos, sejam estaduais ou federais. Então, a gente, além de ter essa cobrança e a fiscalização aqui no município, a gente precisa estar levando as demandas ao Estado e aos deputados federais para que a gente consiga transformar a nossa cidade, Então, a gente precisa ter uma política de conversa, de diálogo, mas não só em nível municipal. A gente precisa ouvir a população, com certeza, a gente precisa levar ao prefeito, e também ouvir ele dos seus projetos, mas principalmente trazer recursos para que as coisas aconteçam, que a gente sabe que, infelizmente, as coisas são dentro da área da causa animal, da saúde, da educação, até a questão da segurança pública, que é do Estado, precisam recursos para que isso aconteça, Então, além de você estar presente aqui, é você estar indo atrás de recursos para que as coisas melhorem para o nosso município. Muito bem. Bom, Vanessa, você já tem, com o primeiro mandato, uma noção bastante ampla de como funcionam as coisas dentro da Câmara de Vereadores. E concorrer à presidência da casa é uma aspiração tua agora no novo mandato? Sim, Rafa.
o primeiro mandato, no início a gente aprende muito, né? Então a gente precisa ter os pés no chão também, se a gente está preparado, né? Então esses 4 anos, além de tudo que eu já desenvolvi, a gente vem preparando. Eu tento estudar bastante, assim, na questão para não cometer erros, né? Principalmente perante a lei, né? A gente tem as leis que regem e a gente precisa seguir elas. Então, eu me sinto hoje preparada, continuarei estudando, com certeza. Não neste primeiro ano, mas eu acredito que no segundo ou terceiro ano, conforme for, eu irei deixar meu nome disponível para concorrer à mesa diretora, sim. Muito bom. Vanessa da Causa Animal, estamos conversando com ela, né? Vereadora reeleita em Porto União no dia 6 de outubro. Vereadora, quais medidas deveriam ser tomadas, né? Ou devem ser tomadas, caso isso volte a acontecer, na sua opinião, nas situações que envolvem as cheias do Rio Iguaçu? É um assunto bem polêmico, principalmente depois de uma das maiores, se não a maior cheia, que prolongou por um tempo maior, né, que a população sentiu muito, né, então principalmente não, mas nós também da Causa Animal, tanto que eu fui a quem encabeçou, que criou e ficou à frente de um abrigo de animais por 4 meses, né, não foi só no período da enchente, mas durou 4 meses, e a gente viu a dificuldade inicial, Rafa, de não ter um local, entendeu? Então eu acho que a gente precisa ter um local, ambos os municípios, porque pronto ou meio que, digamos, preparado para receber as pessoas. Não deixar para que, quando acontecer, você buscar um local, sabe? Então eu acredito que poderíamos criar um local que fosse disponível para a população para eventos, por exemplo. Isso é uma ideia, mas que ele fosse apropriado, que quando acontecesse já estivesse pronto e só reestruturar para a população e para os animais, né? Nosso abrigo acolheu em torno de 230 animais, ambos os municípios também. Então, assim, é uma demanda de pelo menos 500 animais, assim, baixo, porque muitos animais ficaram soltos nas ruas. Alguns, infelizmente, acabaram vindo a óbito. Então, além da gente acolher, dar um lugar decente e digno à população durante um período que é difícil para eles, né, que acabam muitos perdendo tudo, a gente precisa deixar preparado, entendeu? Não deixar para que a água subiu a gente faça alguma coisa. Esse eu acho que é um passo que precisa ser feito, precisam os municípios terem algo assim, porque senão a população fica desassistida e inclusive os animais, né? Então eu acho que isso. Em relação ao nível da água, até Porto União tem feito, agora está com um projeto, né, conceitual de estudos e primeiras ações que podem ser feitas. Como na audiência pública, né, foi debatido, não há uma receita mágica, não há algo que vá acabar com as cheias, é muito difícil, né, ainda mais pelo tamanho do nosso rio e que ele abraça a nossa cidade, né, nós estamos no meio dele. Então, Porto União tem estudado, até vai entrar esse projeto, está recorrendo para fazer a empresa licitatória da construção de dique, né? Então, eu acredito que seja algo que vá inibir, né? Porque como foi comentado, para debater seriam 12 metros no local um pouco mais alto, mas algo que seja apropriado para evitar o início, né? E não atingir tantas as pessoas e a população. A gente sabe que as casas mais próximas são as que mais sofrem com isso. Então, talvez fazer uma audiência com essa população e que, assim, eles aceitariam sair, fazer um local apropriado e em segurança para eles e mudar, né, fazer um reflorestamento daí nesses locais, né, a gente precisa principalmente na questão do meio ambiente. Então é algo assim muito amplo, não é só acabar. Eu acho que tem muito a questão das famílias, a questão do meio ambiente, a questão de União da Vitória, né? Porque a gente sabe que União da Vitória foi 40% atingida. Porto União teve a questão do Santa Rosa, que a população sofre também um monte, porque tem uma área mais baixa. Então, eu acho que é um conjunto de ações, né? E que também não depende só do município, depende do Estado, depende do IMA, depende do IBAMA. Então, é uma coisa que precisa, eu acredito que depois dessa enchente vai acontecer, né? E a gente só não pode baixar a guarda para que isso seja esquecido de novo, para que isso tenha e que em breve a gente tenha soluções, pelo menos de amenizar essas encheias aqui na nossa cidade. Sem dúvida. Aliás, foi um trabalho incansável lá, né, da tua equipe, né, na enchente do ano passado aí, com aquele abrigo dos animais. Bom, Vanessa, a tua principal bandeira, claro, já traz no nome, né, é a causa animal. Mas quais as outras causas, né, que você defende, e você já tem ideia de algum projeto que você pretende levar logo no início desse seu próximo mandato?
Então, Rafa, nesse mandato que passou, né, tive alguns projetos que entraram, foram aprovados e sancionados. Alguns, eles estão em andamento e outro, por exemplo, a Escola Amiga dos Animais, é o tipo de projeto que eu preciso recurso do nível estadual ou federal, né, que infelizmente na época com a secretária a gente não conseguiu implantar, mas não desisti, tanto que já solicitei recursos a deputados diferentes também, principalmente aqueles que defendem a educação, para que a gente consiga, né, porque é tudo conscientização. E, então, além dessa área, como eu falei, quando você faz parte das comissões e a própria votação, quando você está votando, você está fazendo parte desses projetos. Então, a Câmara, ele entra projetos de vários tipos, né? Então, estudar e analisar projetos que vêm do Executivo, de outros vereadores, na comissão, e também trazer projetos para que as coisas continuem a caminhar e a melhorar, né? Um dos projetos que agora, no início do ano, até ele já está prontinho, que a gente trabalha com a parte da advogados, da Câmara, para fazer dentro da lei, né? Seriam, na causa animal, a questão dos cavalos, o cavalo de lata, que seria para a gente reduzir, até tirar total, que é a nossa ideia, 100% das carroças, porque infelizmente algumas pessoas, elas não tratam como deveriam ser tratados os animais, né? Então, é uma coisa que também demanda recurso do Estado. Então, esse projeto da escola que demanda foi um dos primeiros sem eu ter um conhecimento. Hoje eu sei que preciso articular recursos para que esse projeto ande, para que esse projeto encaminhe, não seja só mais um sancionado e que fique por ali, né? Então, tem vários projetos que eles precisam, porém eu preciso do retorno de recursos para que a gente consiga, né? A gente já incluiu a construção de ambulatório dentro dos custos que o município vai ter no próximo mandato, né? Porque tudo isso precisa estar, né? A gente não pode simplesmente criar algo, mas se o município ele não está preparado para aquele gasto, né? Tem formas de créditos suplementares, mas é algo muito correto que precisa ser seguido, sabe? Então, o cavalo de lata na questão da causa animal, a construção do nosso centro de castração anexo a um posto de saúde, porque eu acho que quando você traz para o município ter o seu espaço, isso se reduz custos, né? Quando você licita clínicas, uma grande porcentagem vai para a mão de obra da clínica, né? Então você acaba perdendo. Então, se você construir para o município, concursar veterinários capacitados, ter algo que trabalhe com a população diretamente, a gente reduz os custos, inicial vão ser altos da construção, mas com o tempo você vai reduzindo e a população sempre vai ser assistida, né? Então, isso é um dos projetos, né? Só que isso precisa ser trabalhado junto com o executivo, para que a gente consiga fazer isso, e emendas de deputados. Na questão a gente vê que vereadores têm as suas pautas, né, principais. Então, você tenta somar. Então, por exemplo, algo para esporte. Tem o seu vereador ali, ele trouxe um recurso, não conseguiu. É você somar forças, né? Eu acho que os vereadores e o executivo, ele não pode ser dividido. Ele tem que ser unido, porque quem perde é a população, né? Então, eu acho que um dos principais, assim, é andar e auxiliar os outros, assim como eu espero o auxílio também, porque sozinho a gente não faz nada, né? Ainda mais quando se tratam de projetos com grandes custos, né? E na educação seria a conscientização da população dentro dessa minha área, porque quando a gente fala de causa animal, Rafa, não é só cachorro, não é só gato, né? Ela vai muito além, é saúde pública, né? São animais soltos nas ruas, correndo o risco de morder, disso acarretar acidentes, né? Então eu acho que e doenças, né? As zoonoses principalmente. Graças a Deus aqui a gente tem um controle, a gente não vê, né? Mas diferente de Florianópolis, por exemplo, a gente tem a leishmaniose. Então a gente precisa cuidar para que isso não chegue ao nível de que tenha zoonose, que a população seja atingida. Campanhas de vacinação. Então, assim, cada vez melhorando. Existe, mas a gente precisa ampliar para atingir um número maior, né? Na segurança, a gente tem um contato com os PMs, a gente já fez visitas no estado também, que precisa que mande mais recursos para que dê um apoio maior para a nossa polícia, né? Então eu acho que o vereador, além dos projetos, é auxiliar, sabe? Que tem coisas que acaba saindo um pouquinho do que o vereador pode e o que não pode, mas a gente consegue fazer um trabalho externo para que isso flua, sabe, Rafa? Não sei se respondi sua pergunta. Com certeza.
Bom, Vanessa, seguindo aqui a nossa entrevista, hoje nós estamos recebendo a Vanessa da Causa Animal, vereadora de Porto União. Vanessa, qual é, na sua opinião, o maior problema do município de Porto União e que você acha que precisa ser combatido logo a partir de janeiro do próximo ano? Então, Rafa, eu não vejo um município com algum problema assim precisa urgentemente. Eu acho que a gente tem um município caminhando, um município que melhorou muito nos últimos anos, né? E precisa dar continuidade. E coisas que ficaram talvez para trás, a gente trazer esse para frente, digamos, como prioridade, digamos, a saúde. Foi construído muita coisa, foi feito novos postos, foi feito o nosso centro lá de saúde, né? O SUS, que a gente chama. Então, assim, hoje isso é do município. Hoje não precisamos mais pagar aluguel, né? É do município, não está sendo jogado fora um dinheiro de aluguel, está sendo investido para o município. E é isso que precisa dar continuidade, né? O atual prefeito Eliseu, ele adquiriu uns novos terrenos em frente ao SUS para a construção de uma policlínica. Então eu acho que a gente precisa trazer recursos, trazer essa ampliação da saúde para atender melhor a população aqui na cidade, né? Então, mas é o que eu digo, a gente precisa focar em diminuir custos externos para que a gente consiga ter o próprio município para a gente atender melhor a população, né? Na saúde, que é muito discutida em todos os municípios, no estado, no Brasil todo, né? Eu acho que uma perfeição é muito difícil, Rafa, porque dia após dia as coisas mudam, a população aumenta, as dificuldades aumentam, né? O atual prefeito, ele enfrentou a pandemia. Aí depois tivemos a enchente, então assim, e assim mesmo foi construído muito. Eu acho que é focar em prioridades a partir de agora. Nós temos a nossa cidade, o nosso município, inclusive interior, com a infraestrutura, a questão do asfalto. Então hoje vamos ter a partir do próximo mandato, daqui em diante, recursos para que possam ser investidos em outras áreas. Na educação, uma ampliação talvez de horário, ofertar coisas diferentes aos alunos, né? Porque a gente sabe que é com as crianças que teremos o futuro. Então a gente precisa trabalhar e expandir algo que eles estejam preparados para o futuro, né? Então, Rafael, eu acho que continuar a analisar o que talvez não deu muito certo, né? Até hoje, o que eu tive nesses 4 anos que conheci e acompanhei, e buscar para que isso melhore, sabe? A gente faz, às vezes, umas comparações com a nossa cidade vizinha. Eu acho que cada um tem as suas dificuldades. A União da Vitória, eu acredito que terão que ter um papel mais reforçado ainda para melhorias. E Porto União, a gente continuar fiscalizando, trazendo recursos para que ele não pare. E melhore cada dia e junto com as ideias do prefeito eleito, a gente consiga trabalhar e aumentar ainda mais. Legal. Vanessa, que relação você espera da Câmara de Vereadores, né, com o executivo, né? Já que, pelo menos na teoria, o prefeito eleito não tem a maioria na Câmara, né? Que tipo de relação você espera a partir de janeiro? Então, Rafa, é algo que as pessoas questionam bastante e às vezes até surge questionamentos assim, mas eu acho que quando você pensa na população e no seu trabalho que você quer fazer, você tem um trabalho que vai ocorrer de forma que deve ser. Eu acho que essa coisa de oposição, ela vem pro bem, ela não deve vir pro mal. Precisa de diálogo, né? Precisa, porque senão o município para ou as coisas não irão funcionar da forma que deve ser, né? Eu acredito que todos os vereadores, eles devem ter diálogo com o executivo, assim como sua equipe, né? Vamos esperar, aguardar para ver como que vai ser, né? Mas o que é bom para a população, a gente precisa discutir e com certeza ser aprovado para que isso dê encaminhamento, senão o município vai parar. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que ele continue, né? A gente precisa crescer cada vez mais e principalmente a união, Rafael. Acho que como a gente tem esse trabalho social, a gente vê que sozinho não faz, né? As pessoas às vezes acham, a Vanessa é vereadora, ela ganha bem de fato, né? Não vou discordar, mas 80% desse salário ele vai para a causa animal e eu não dou conta, porque a gente sabe o tamanho da demanda. Então vai ser a mesma coisa do prefeito, ele não vai dar conta disso sozinho e não vai funcionar. A gente sabe que o executivo manda pro legislativo e é ali que as coisas acontecem, né? Então eu acho que eu espero
que seja um mandato de diálogo, né, para que a população não fique desassistida e que as coisas parem. Muito bem, Vanessa, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que medidas você sugere para aumentar a participação popular nas decisões do Legislativo? A gente não vê a população acompanhando tanto as sessões, né? Seja lá ao vivo, seja pelo YouTube, né? Que a Câmara acaba transmitindo as sessões, enfim. Você acha que é possível fazer alguma coisa para que a população seja mais presente na Câmara de Vereadores? Então, Rafa, Porto União tem uma dificuldade que eu vejo como uma dificuldade no momento que nós não temos o nosso espaço adequado, né? Nós estamos num prédio que ele não é adequado para receber a população, né? São escadas, as pessoas com deficiência, os cadeirantes, eles não podem ter acesso, é muito difícil, né? E assim, Rafa, eu não tenho gabinete, por exemplo. Eu não tenho uma sala para receber a população. Então fica muito difícil esse diálogo e que a população vá conosco. Durante as sessões até tem as pessoas que vão, né, diariamente, mas são assim, pouquíssimos, não passa de 2, 3, né? Então diferente de quando tem algum projeto que ele acaba sendo, né, que vai ser algo que vai atingir algum grupo, alguma coisa assim, mas geralmente é muito em cima, né? Então, mas o que dificulta, eu acho assim, Rafa, na minha visão, além do nosso espaço, que acaba, espero que nesse próximo mandato, até a gente já está, né, encabeçando projetos e tudo, eu acredito que nesse próximo mandato a nova Câmara saia, né, que vai ser ali na avenida mesmo, próximo a 1005, em frente. Então, eu acho que você tendo uma estrutura para que dia a dia você possa atender a população, isso vai instigar com que a população venha acompanhar as sessões, que ela tenha conhecimento do que está acontecendo, né? Não só depois que aconteceu, às vezes nem sabem que aconteceu, né? Por isso que eu digo, o trabalho de vocês é essencial, né? Porque muitas vezes é a partir daqui que eles sabem algum projeto que foi aprovado, né? Então, o horário, eu acho que é um horário acessível, né? São as 19 horas, né? A gente tem uma dificuldade na questão da contratação de pessoas de Libras, até eu tenho conversado com a Profitati, então eu espero que nesse próximo mandato a gente consiga, porque acaba sendo no mesmo horário e a gente não tinha pessoas, agora temos mais pessoas que podem estar assumindo isso, então para atingir as pessoas que consigam entender o que está acontecendo, sabe? Então eu acho que são várias açõezinhas da mesma forma, sabe, Rafa? E a gente continuar presente na comunidade. Eu sou uma pessoa que hoje eu tô aqui. Hoje eu estou em União da Vitória, amanhã eu estou em União da Vitória trabalhando com os animais e nisso conversando com as pessoas, auxiliando as pessoas. Como eu disse, nunca é os animais, as pessoas que amam, você está ajudando as famílias também. Então, dia a dia estar presente, mas precisamos de um espaço físico para que as pessoas saibam onde nos encontrar. E a partir disso, instigar esse conhecimento do que acontece, fazer parte. Ah, em tal lugar tem algum problema, eu acho que isso resolveria. Trazer soluções até os vereadores. Para isso, precisamos de espaço para ouvir essas pessoas. Ou as pessoas nos buscarem para que possamos ir na casa delas. Então, eu acho que é o dia a dia para que tenha um reflexo nas sessões, mas eu acho que o mais importante é o dia a dia, Rafa, além das sessões, porque as sessões a gente vai para a votação e a discussão, mas durante a semana a gente discute entre as comissões sobre aquele projeto. Então, o mais importante que ainda acompanhar as sessões é acompanhar o dia a dia do vereador, é mandar uma mensagem, e os projetos, o que você acha, sabe? Então, mas principalmente o espaço para que a população tenha. Eu vou lá, que lá tem o gabinete que você atendido. União da Vitória tem, então acaba facilitando. Então, além das redes sociais, né, que a gente divulga, a própria Câmara divulga o link, tudo para as pessoas acompanharem. A presença conta muito, fazer parte, pedir a voz, né, se inscrever para trazer as suas ideias, porque as críticas, os problemas, eles existem, eles estão ali. Então, como vereador, nós precisamos achar a solução, mas a gente quer ouvir a população, porque a população, ela vive o dia a dia ali, e às vezes o problema está na vivência dela. Então, às vezes, aquela visão dela vai ajudar, porque para frente a gente consiga resolver. Então, eu acho que é o dia a dia, Rafa, não só apenas o acompanhamento da sessão, mas a população estar presente dia a dia, assim como nós tentar o máximo possível estar presente na vida delas. Muito bom, nós conversamos aqui com a Vanessa Vichuk Ferreira, a Vanessa da Causa Animal, que foi reeleita em Porto União, né, vereadora com 407 votos. Parabéns, viu, Vanessa, pela tua reeleição, obrigado pela presença mais uma vez
Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rafa, obrigado novamente, né? E se possível, eu gostaria desse espacinho para agradecer, né, as pessoas que acreditaram mais uma vez em mim, né? Não foram só as 407 pessoas. A gente tem uma rede de apoio de pessoas que moram em União da Vitória, ou às vezes até moram fora e acabam entrando em contato com suas famílias. E eu acho que esse é o papel, tipo, isso que me deixa grata, porque as pessoas acreditam e elas passam essa credibilidade a outras pessoas para que acreditam na gente, né? É o, como a gente diz, chamado boca a boca, né? E eu acho que deveria ser assim, algo normal, né? Então eu fico muito feliz que as pessoas acreditam, não foi com recurso, não foi, como dizem por aí, com compra de voto, porque eu tenho muita consciência do que eu faço, e se fosse para gastar o dinheiro, eu preferia pagar minhas contas das clínicas que estou devendo, em vez de fazer algo que não é correto, né? Então eu sou muito grata àquelas pessoas que acreditam de verdade e que apoiam, né? Não só quem somente votou, mas todos que buscaram fortalecer essa minha caminhada, desde o abrigo e outras ações, mas também na questão política. Muito obrigado, Rafa, obrigado, e obrigado aos ouvintes. Valeu, muito obrigado. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.